A porta do elevador deslizou em silêncio, revelando o hall de entrada do prédio de luxo onde Helena morava. Ela subia devagar, os dedos cansados mexendo sem rumo nas moedas que carregava no bolso do jaleco. O turno noturno na clínica havia sugado suas últimas forças, e agora só queria uma coisa: deitar por uma hora antes de buscar Artem, seu filho, na casa da sogra. Pelo vidro do elevador, a Moscou de setembro se exibia ainda quente, mas já com aquele frescor que anunciava o outono. Seus olhos caíram sobre o anel de prata com granada no dedo anular, herança da bisavó. Era tudo o que restava da vida simples de antes, quando ela era apenas filha de um mecânico e de uma costureira, não a esposa de um diretor de agência de publicidade bem-sucedido. O elevador parou no 36º andar com a precisão de um mecanismo alemão caro. A luz da entrada estava acesa, fraca, mas suficiente para fazer Helena franzir a testa. Tinha certeza de que a havia apagado ao sair. Nikita, chamou, tirando os sapatos com um suspiro. Ninguém respondeu. Só um ruído vago vinha do quarto. Ela avançou pelo chão de mármore, os pés deslizando dentro das meias de seda que custavam mais do que um salário mínimo. O ar estava pesado, carregado de um perfume feminino que não era o seu. No quarto, a penumbra revelou 2 copos de vinho pela metade sobre a mesa de cabeceira. Da direção do banheiro, o som da água correndo e uma voz masculina, abafada como se alguém falasse ao telefone. Helena parou no meio do quarto, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela garganta. A porta do banheiro se abriu, liberando uma nuvem de vapor e uma mulher envolta em uma toalha. Seus cabelos ruivos recém-pintados brilhavam úmidos sob a luz fraca. Nick, a estranha começou, mas engasgou ao ver Helena. Nikita apareceu atrás dela, apressado, tentando vestir um hobby. Seu rosto passou por uma sequência de expressões: surpresa, pânico, desespero, antes de se fixar em algo que parecia vergonha. Lena, você deveria voltar só às 2, balbuciou. Ela sentiu algo se partir dentro de si, como gelo fino sob o peso dos primeiros passos da primavera. São 0h30, respondeu, a voz tão baixa que quase se perdeu no ar. Me substituíram antes. A mulher, Regina, pelo jeito como Nikita chamou, recuou até encostar na parede, como se quisesse desaparecer dentro dela. Não é o que você está pensando, Nikita tentou, dando um passo à frente. Helena riu, um som seco, sem alegria. Não? Então me explica. Por que sua colega de trabalho está tomando banho contigo no nosso quarto? Ele gaguejou algo sobre um projeto, horas extras, um mal-entendido. Mas ela já não ouvia. A raiva fria subia por sua garganta, sufocando qualquer vontade de chorar. Não ali. Não na frente deles. Regina, recuperando um pouco da compostura, arriscou. Helena Mikhailona, eu sei como isso parece, mas... Não me chame assim, cortou Helena, os olhos fixos na mulher como lâminas. E não finja que nos conhecemos bem o suficiente para justificativas. Os lábios de Regina tremeram. Eu só. Nikita me contou sobre os problemas financeiros dele. Achei que poderia ajudar. Helena arqueou uma sobrancelha. Com o corpo. A pergunta pairou no ar, ácida. Nikita afundou na beira da cama, os dedos enterrados nos cabelos. Estou falido, Lena. 15 milhões em dívidas. Os investidores estão me espremendo. E você? Você nunca está aqui. Ela cruzou os braços, contendo o tremor nas mãos. Trabalho para sustentar nossa família. Que família? Explodiu ele, saltando de volta. Você vive trancada naquele hospital, paga esse apartamento com o dinheiro da venda da casa dos seus pais, e eu tenho que fingir que sou pai de um garoto que nem é meu. As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Artem. Era a primeira vez que ele falava assim do menino. Há 5 anos você quis que eu adotasse o Artem, lembrou ela, a voz quebrando apesar de todo o esforço. Chamava isso de ato nobre. Há 5 anos eu tinha uma empresa próspera, gritou Nikita. Agora sou um falido com um filho alheio nas costas. Regina, visivelmente desconfortável, mexeu-se de um pé para o outro. Acho melhor eu ir. Não, Helena balançou a cabeça. Sou eu quem vai. Vocês dois precisam terminar o projeto. Virou-se para o guarda-roupa, puxou uma bolsa de viagem e começou a encher com suas coisas, os movimentos mecânicos, as mãos quase firmes. Lena, espera, Nikita tentou novamente. Ela nem olhou para trás. Fique com seu colapso financeiro, sua amante e suas desculpas. Eu levo meu filho. Ele não é seu filho. Nikita vociferou, as palavras ecoando como uma faca. Helena congelou. Virou-se lentamente, os olhos 2 brasas geladas. Justamente por isso ele é meu. Porque eu escolhi ele. A porta da casa de Valentina Alexeevna, sua sogra, demorou a abrir.
Alta ereta com os cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, a ex-diretora de creche tinha o porte de quem estava acostumada a comandar. Lenosha disse surpresa ao vê-la tão cedo. O que aconteceu? Artem acabou de dormir, há menos de 1 hora. Helena forçou um tom neutro. Preciso levá-lo, Valentina Alexeevna. A sogra a observou com atenção, notando as olheiras, a postura tensa. Entre. O que foi? O cheiro de bolos recém-assados e lavanda invadia o pequeno hall, marcas registradas de Valentina, que sempre teve orgulho de suas receitas e dos saquinhos perfumados que colocava nas gavetas. Artem está no quarto, indicou a sogra, apontando para a porta entreaberta. Quer um chá? Não, obrigada. Vamos embora logo. Para onde? Valentina franziu o senho. Lena, você está me assustando. O que aconteceu com Nikita? Helena respirou fundo. Encontrei seu filho na nossa cama. Com outra mulher. A mão de Valentina voou até a boca. Seus olhos refletiram dor por um segundo, mas logo se fecharam em uma máscara de frio pragmatismo. Sempre disse que um homem precisa de atenção, Lenosha. Você trabalha demais. Não o defenda, Helena cerrou os dentes. Não estou defendendo, rebateu a sogra, os lábios apertados. Mas entenda, um homem precisa de uma família de verdade. Com filhos de sangue. Nossa família era de verdade, sibilou Helena. Até hoje. Valentina suspirou e sentou-se no banco do hall. Nunca falei isso antes. Mas, um filho adotivo é bonito, mas não é para nossa linhagem. Os Volkov sempre valorizaram sua herança. Herança? Helena riu, amarga. Seu marido era operário de fábrica e o pai dele, cocheiro. Que linhagem? Valentina empalideceu, mas não retrucou. Helena se arrependeu no mesmo instante. Aquela mulher, por mais cega que fosse pelo filho, o amava à sua maneira. Desculpe, murmurou. Vou acordar o Artem. No quarto infantil, decorado com temas náuticos, o sonho de Valentina de ter um neto marinheiro, Artem dormia de lado, os lábios entreabertos, os dedos ainda abraçados a um coelho de pelúcia surrado, o primeiro presente que Helena lhe dera. Artemka sussurrou, tocando-lhe o ombro com cuidado. O menino pestanejou, sorriu ao vê-la. Mãe, você já terminou o plantão? Sim, meu amor. Precisamos ir. Para onde? Perguntou ele, esfregando os olhos. E o papai vem. Helena hesitou. Como explicar a um garoto de 9 anos que seu mundo tinha desmoronado? Não dessa vez, querido. Ele está ocupado. Vamos para a casa da tia Tamara. Lembra dela? Artem assentiu sem questionar. Talvez porque desde os 4 anos ele já conhecesse o gosto da perda. Fique quanto tempo precisar, Tamara disse, colocando uma xícara de chá forte diante de Helena. Artem já dormia no quarto de visitas. Obrigada, Helena apertou a mão da amiga. Não sabia para onde ir. E era verdade. Nunca imaginara que aquilo aconteceria. Nikita. Tamara balançou a cabeça, com um suspiro que valia por 1000 palavras. Os homens são todos iguais, parecia dizer seu gesto. A gente sempre se vira. Helena fixava o reflexo da lâmpada da cozinha na superfície escura do chá, como se ali pudesse encontrar respostas. Algo dentro dela havia se estilhaçado naquele dia, não como um copo que cai, mas como um espelho que se faz em 1000 pedaços cortantes, impossíveis de colar de volta. Sabe, disse ela finalmente, girando entre os dedos o anel de prata com granada, única relíquia que restara da família. Minha mãe, antes de morrer, me falou uma coisa. Você é como o anel da bisavó Helena, parece frágil por fora, mas por dentro é mais resistente que o aço. Na época não entendi. Agora, ela olhou para a amiga, os olhos brilhando não mais com lágrimas, mas com uma determinação que nascia das cinzas. Agora acho que estou começando a entender. Tamara observava-a com atenção, como quem vê uma planta brotar entre rachaduras no concreto. E o que você decidiu? Perguntou voz baixa. Helena ergueu o rosto. Os olhos, antes inchados de choro, estavam secos. Neles não havia mais desespero, apenas uma calma que vinha de muito além da exaustão. Ir embora. Começar do zero. Fez um gesto amplo com a mão, como se varresse o ar de algo invisível e pesado. Sem toda essa farsa. A palavra saiu com um gosto amargo, como se ela cuspisse fora de si os últimos vestígios de uma vida que não lhe servia mais. Tenho o dinheiro da venda do apartamento dos meus pais. 3,5 milhões. Não é uma fortuna, mas dá para respirar por um tempo. E o trabalho? Tamara franziu a testa. Você lutou tanto para chegar à médica de categoria máxima. Médicos são necessários em todo lugar. Helena esboçou um sorriso pálido, quase irônico. Até mesmo no fim do mundo. Especialmente no fim do mundo. Do lado de fora, o céu começava a clarear. Uma luz cinzenta tímida se infiltrava pela janela, como se o novo dia hesitasse em assumir seu posto.
Mas à medida que os primeiros raios de sol tocavam o chão, algo dentro de Helena também se iluminava. O que ontem parecia um desmoronamento hoje ganhava outro contorno. Não era um fim, mas um limiar. A catástrofe que a havia jogado no chão era, na verdade, o primeiro passo de uma caminhada que ela nem sabia que precisava fazer. O ônibus de linha Moscou-Tula balançava suave nas ondulações do asfalto da rodovia Outubro, como se dançasse uma valsa lenta com a estrada. Pela janela desfilavam florestas de bétulas douradas pelo outono, bordos em chamas e casinhas de madeira esparsas, humildes e dignas, como se o tempo por ali corresse em outro ritmo. Helena observava aquela beleza simples, não apressada pela pressa da capital, e sentia algo dentro de si se soltar, uma mola tensa que há semanas comprimia seu coração. Mamãe, olha! Artem pressionou o rosto contra o vidro, o hálito embaçando a superfície fria. Um falcão planava sobre o campo aberto, asas estendidas como se abençoasse a terra abaixo. É um gavião, bombachinha, corrigiu-o, com voz rouca de quem não fala muito, um homem idoso de jaqueta de couro gastas, sentado do outro lado do corredor. Por aqui a gente vê bastante. Vocês não são da região, né? Não, respondeu Helena, sorrindo pela primeira vez em dias. Vamos de Moscou. Estamos a caminho de Beryuzovka ver uma casa. Beryuzovka, o velho estreitou os olhos como se a memória fosse um mapa que ele desdobrava com cuidado. Bom lugar. Ainda sobrou coisa dos tempos antigos por lá. Eu sou Nikolai Kuzmi, aliás. Fui guarda florestal. Agora estou aposentado. Helena Mikhailona. Ela estendeu a mão. E este é meu filho, Artem. O menino, com a seriedade de quem se sente importante, cumprimentou o homem com um aperto de mão firme. Nikolai Kuzmi retribuiu com um gesto igual de solene, como se selassem um pacto silencioso. E que casa vão ver? Perguntou, coçando a barba grisalha. Não será a dos Belov, por acaso? Helena levantou as sobrancelhas, surpresa. Sim. Como sabe? O ex-guarda florestal bufou, como se a pergunta fosse óbvia. Quem não conhece? Família antiga, de respeito. Eu ainda me lembro do Ivan Semyonovich, que foi diretor da escola. Fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Então o Semyon Petrovich, filho dele, está vendendo o ninho da família? É o que diz o anúncio, confirmou Helena, hesitante. Que tipo de casa é? Nikolai Kuzmi fechou os olhos por um instante como se revivesse algo. Uma casa de verdade. Abriu-os de novo, e havia um brilho neles que não era só da luz da manhã. 2 andares com mezanino. Foi construída ainda no tempo do czar, pelo bisavô do atual dono, que era médico do distrito. Homem muito respeitado. Ele baixou a voz como se compartilhasse um segredo. Dizem que até o Pirogov esteve lá uma vez. Artem ouvia tudo de boca aberta, os olhos saltando do velho para a mãe, como se a história ganhasse vida ali mesmo, entre os bancos do ônibus. E a senhora também é médica? Nikolai Kuzmi a observou com atenção, como se lesse algo em seu rosto que ela mesma não via. Sou endocrinologista. Ah, ele bateu a mão na coxa, como se aquilo confirmasse uma suspeita. Então está certo. Essa casa pede um médico. Sorriu satisfeito, como se o destino tivesse acabado de alinhar suas peças. Mikhailona havia chegado de longe, e é claro que Semyon Petrovich se levantou para recebê-la. Venha comigo, convidou, gesticulando com a mão enrugada. Eles percorreram toda a casa, a ampla cozinha com seu fogão a lenha ao lado do moderno fogão a gás, 5 cômodos no térreo e mais 4 no andar superior, além de um mezanino ensolarado. Em cada canto, as marcas do tempo se faziam presentes. A tinta descascada nas paredes, os assoalhos ressecados em alguns trechos, a fiação antiga que serpenteava como veias cansadas. Precisa de reformas, sem dúvida, admitia Semyon Petrovich enquanto avançavam, mas os alicerces são sólidos, as paredes não têm traças. Esta casa ainda aguentará mais 100 anos. No quarto mais afastado do segundo andar, sobre uma mesa de madeira escura, um tabuleiro de xadrez de marfim aguardava jogadores. Você joga? Perguntou Helena, passando os dedos sobre as peças cuidadosamente esculpidas. Agora, raramente suspirou o velho, e seus olhos se perderam por um instante. Antes, todas as noites eu e meu filho disputávamos uma partida. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo rangido das tábuas do assoalho sob seus passos. De volta à sala de estar, o corretor espalhou os papéis sobre a mesa. Resumindo, a casa está em boas condições, o terreno tem 15 ares, toda a documentação está em ordem. O preço, como combinamos, é de 2.800.000. Helena sentiu, pensativa. Era uma quantia justa para uma propriedade daquele porte, mesmo considerando os reparos necessários. Mas então Semyon Petrovich interrompeu o corretor com um gesto firme.
Há uma condição, anunciou, e sua voz, antes calorosa, ganhou um tom intransigente. Gostaria de reservar para mim o direito de viver no mezanino pelo resto de meus dias. Não atrapalharei os novos donos. Rybakov tossiu desconfortável. Semyon Petrovich, nós já discutimos isso. E eu insisto, repetiu o velho, erguendo o queixo. Não tenho para onde ir. Todos os meus antepassados nasceram e morreram entre estas paredes. E eu quero o mesmo. De repente seus ombros curvaram-se, como se o peso de anos invisíveis o tivesse atingido de uma só vez. Tenho um problema grave no estômago. Os médicos me deram 1 ano e meio, no máximo. Não quero terminar meus dias em um hospital ou asilo. Um nó formou-se na garganta de Helena. Ela olhou para Artem, que, absorto, examinava as fotos emolduradas de 4 gerações da família Belov, como se aquelas faces desconhecidas lhe falassem em silêncio. Eu aceito, disse ela por fim. Esta casa é grande o suficiente para todos nós. Você está falando sério? Rybakov parecia incrédulo. Isso reduzirá muito o valor de revenda. Não estou comprando para revender, respondeu Helena, balançando a cabeça. Estou comprando para viver. Semyon Petrovich a observou por longo tempo, como se tentasse decifrar um enigma. Então, inesperadamente, apontou para o anel de prata com uma granada em seu dedo. O que é isso? Helena acariciou a pedra sem pensar. Uma relíquia de família. Da minha bisavó. É tudo o que me resta dos meus antepassados. O velho sorriu, e seus olhos brilharam por trás das lentes grossas. Significa que nem tudo está perdido. As raízes permanecem. E de raízes pode nascer nova vida. Quando saíram para a varanda, o sol já inclinava-se para o poente, tingindo de ouro as macieiras centenárias. Artem agachou-se na grama, examinando um ouriço que encontrara entre as folhas secas. Vovô Semyon, os ouriços hibernam no inverno? Perguntou, esquecendo-se das formalidades. Helena ia corrigi-lo, mas o velho deteve-a com um gesto suave. Sim, pequeno. Dormem até a primavera. Quando acordarem, tudo ao redor já estará verdejante e florido. Uma vida completamente nova começará. Ele virou-se para Helena. Parece que a todos nós aguarda um novo começo. Ali estavam eles, na varanda da velha casa, um professor aposentado, uma médica endocrinologista e um menino colecionador de pedras. 3 almas solitárias que, por um capricho do destino, haviam se encontrado naquela tarde de outubro. Sabe, disse Helena, observando o céu dourado, acho que seu bisavô médico aprovaria nosso acordo. Semyon Petrovich assentiu. Eu também acho. Nikolai Alexeyevich sempre dizia, uma casa deve estar viva, e com vocês ela renascerá. A primeira neve caiu em meados de novembro, cobrindo as telhas escurecidas do telhado, envolvendo as macieiras do pomar em um manto fofo e cintilando nos ornamentos talhados das janelas. Helena observava da janela com uma xícara de chá nas mãos, enquanto Artem e Semyon Petrovich limpavam o caminho da casa até o portão. O menino manuseava uma pequena pá de madeira, esculpida pelo velho poucos dias antes, e tagarelava sem parar. Apenas um mês havia se passado desde a mudança, mas a casa já parecia outra, fiação nova, telhado consertado, frestas nos assoalhos vedadas. No segundo andar, o quarto de Artem ganhará papéis de parede com uma pamunde, e a sala de Helena, com vista para o jardim, transformará-se em um refúgio sereno. Seu gabinete-biblioteca ocupava um espaço amplo, enquanto o mezanino abrigava agora o pequeno mundo de Semyon Petrovich, suas livros, a escrivaninha antiga e, através da janela, a vista da igrejinha no morro. Esta casa parecia esperar por nós, comentara o velho certa vez. Não havia tão viva desde que Andrei, sua voz falhara. O hospital distrital de Tuz recebia Helena com o cheiro acre de desinfetante, o rangido do linóleo sob os pés e o murmúrio constante da recepção. Depois das clínicas moscovitas com seus reparos modernos, o prédio parecia antiquado, quase arcaico, mas havia nele um calor estranho, como se as paredes guardassem décadas de histórias. Helena Mikhailovna? Um homem alto com fios prateados nas têmporas, saiu do consultório marcado com a placa diretor médico. Machin Yurievich gromou. Prazer em conhecê-la. Seu aperto de mão era firme, e seu olhar, penetrante, como se pudesse enxergar além das aparências. Seu currículo me impressionou, continuou, convidando-a a entrar. A experiência de Moscou será valiosa para nós. Temos uma escassez crítica de endocrinologistas, e os casos de diabetes e distúrbios da tireoide só aumentam. Helena sentiu. Em áreas rurais, os problemas endócrinos são diagnosticados tarde, muitas vezes já em estágio de complicações. Exato, concordou Machin Yurievich, recostando-se na cadeira. Mas há um problema. Nosso equipamento é antigo. O analisador de hormônios está defasado, faltam testes.
Precisamos enviar amostras para a região, e isso leva tempo. Entendo, ela sorriu. Em Moscou também enfrentávamos limitações. A criatividade faz parte do ofício. Machin a estudou com atenção. Se não for indiscreto, por que deixar a capital para vir a este fim de mundo? Helena hesitou por um instante. O que responder? Falaria da traição do marido? Da sogra que repudiara o neto adotivo? Procurei um lugar onde meu filho e eu pudéssemos recomeçar, disse por fim. Às vezes, é preciso voltar às origens para seguir em frente. Gromot assentiu sem fazer mais perguntas, mas Helena notou algo passar por seus olhos, compreensão, talvez, ou uma dor igualmente enterrada. Bem-vinda à equipe, disse ele, estendendo a mão. Contrato temporário de 6 meses como pediu. Depois veremos. Na sala de estar, as peças de xadrez batiam umas contra as outras. Checkmate, anunciou Artem, movendo a rainha com um gesto triunfante. Semyon Petrovich balançou a cabeça, sorrindo. Você está melhorando, rapaz. Mas, ele deslocou o cavalo com um clique seco. Não cante vitória tão cedo. Artem franziu a testa concentrado, enquanto Helena os observava da cozinha, onde preparava o jantar. Em 2 meses, menino e velho haviam se tornado quase inseparáveis. Após a escola, Artem corria para casa, onde Semyon Petrovich o aguardava com um novo livro, um problema de xadrez ou mais uma história sobre os Belov. É difícil acreditar que ele esteja doente, comentou Helena naquela noite, quando ficaram sozinhos na cozinha. Você parece tão cheio de vida, tão ativo. O rosto do velho escureceu. A doença é traiçoeira, Helena Mikhailona. Hoje estou bem, amanhã pode vir a crise. Ele suspirou. Viktor Stepanovich, chefe da terapia, me acompanha há anos, embora ultimamente venha pouco. Ainda não o conheci no hospital, observou ela. É um bom médico, confirmou Semyon Petrovich, mas sua voz carregava uma nota estranha, como se houvesse algo mais a dizer. Viktor Stepanovich deveria aparecer no hospital diariamente. Por que então ela nunca o havia visto? A pergunta ecoava na mente de Helena enquanto uma mulher robusta, envolta em um xale colorido, apertava-lhe as mãos com entusiasmo. Doutora, a senhora é um milagre! Exclamou a paciente, os olhos brilhando. 3 anos sofrendo, e ninguém entendia de onde vinham aquela fraqueza e as palpitações. A senhora logo descobriu que era tireoide. Foi apenas um diagnóstico correto, Maria Stepanovna, respondeu Helena com um sorriso, tentando diminuir o elogio. Tome o remédio direitinho e volte daqui a 1 mês para controle. Não falte, minha querida. Eu lhe trarei uma compota de framboesa caseira feita por mim mesma. O consultório de endocrinologia da Hospital Regional de Tulskaya estava se tornando um dos mais procurados. Os moradores locais, em sua maioria idosos, valorizavam a atenção da jovem médica, sua disposição para ouvir e explicar cada detalhe. Enquanto Helena organizava as anotações de um paciente, a enfermeira Nina espiou pela porta. Doutora Volkova, tem um paciente aqui sem marcação. Diz que é urgente. Que entre. Um homem de meia idade, com um rosto marcado pela fadiga e farda de motorista de ônibus, adentrou o consultório. Helena indicou a cadeira com um gesto. Sente-se. O que o traz aqui? É que meu açúcar está descontrolado, disse o homem, estendendo uma ficha amarelada pelo tempo. O Dr. Krylov me tratava, mas, ele encolheu os ombros. Falam que a senhora é de Moscou, talvez saiba de algo novo. Helena abriu o prontuário. Diabetes tipo 2. As prescrições eram padrão, mas as dosagens lhe pareceram estranhas. Há quanto tempo o senhor é paciente do Viktor Stepanovich? Uns 5 anos. O homem coçou a nuca. Bom médico, atencioso. Só que ultimamente andou esquisito, distraído. O neto dele está doente, deve ser por isso. Helena fez uma anotação mental. Era hora de, enfim, conhecer aquele enigmático chefe da terapia. A virada do ano foi celebrada em trio, na sala de estar, à luz tremeluzente do fogo na lareira. Semyon Petrovich retirou das caixas enfeites antigos, bolas de vidro, figuras de papelão, guirlandas prateadas. Helena assou uma torta de maçã e Artyom, com dedicação infantil, recortou correntinhas de papel colorido. Agora, anunciou o velho solene, quando os sinos badalaram as 12 badaladas, seguiremos a tradição dos Belov. Cada um escreveu um desejo para o ano novo em um pedaço de papel, queimou-o na lareira e jogou as cinzas em uma taça de champanhe para os adultos, de limonada para Artyom. Por que isso? Perguntou o menino intrigado. Para que o desejo se torne parte de você, explicou Semyon Petrovich piscando. Meu bisavô, que também era médico, dizia que para um sonho se realizar, é preciso levá-lo para dentro. Eles beberam o líquido levemente amargo, iluminados pelo brilho dourado das chamas. Helena observou o velho e a criança,
e pela primeira vez em muito tempo sentiu uma quietude no peito, como se um círculo finalmente se fechasse, como se, depois de tanto tempo, ela tivesse voltado para casa. Na manhã seguinte, Helena bateu à porta do consultório do chefe de terapia. Pode entrar, veio a resposta abafada. O homem atrás da mesa estremeceu e fechou apressadamente uma pasta sobre a escrivaninha. Sim, entre. Viktor Stepanovich Krylov parecia mais velho que seus 50 anos. Sulcos profundos marcavam sua testa, olheiras escuras se aninhavam sob os olhos, e um leve tremor sacudia o canto de sua boca. Mas nos olhos, apesar de tudo, ainda brilhava uma centelha de inteligência e humanidade. A senhora deve ser a nova endocrinologista, disse ele, forçando um sorriso cansado. Helena Mikhailovna Volkova, apresentou-se ela. Vim me apresentar e, se possível, discutir alguns casos. Ouvi falar de você, assentiu Krylov. O diretor Gromov está satisfeito. Diz que os pacientes fazem fila para atendimento com a senhora. Há muito trabalho, especialmente com os diabéticos, concordou Helena. Aliás, um de seus pacientes, o motorista Sergeio, agora está sob meus cuidados. O rosto de Krylov se contraiu. Ah, sim, lembro-me. Caso complicado. Notei que as dosagens em suas prescrições eram pouco convencionais, observou Helena, cautelosa. Fiz alguns ajustes. Como achar melhor, murmurou Krylov, desviando o olhar. Mais alguma coisa? Sim. Helena decidiu ir direto ao ponto. Semyon Petrovich Belov. Ele mencionou que o senhor é seu médico. Uma palidez repentina invadiu o rosto de Krylov. Belov? Repetiu como se ganhasse tempo. Sim, eu acompanho. Com úlcera gástrica? Isso, úlcera. Helena ergueu as sobrancelhas. Ele falou em câncer. Bem, Krylov hesitou. Houve suspeitas, mas depois se confirmou a úlcera. Crônica com complicações. Ele me disse que lhe deram um prognóstico de 1 ano e meio de vida. Krylov se levantou de súbito, ajustando o jaleco com um gesto nervoso. Escute, tenho uma ronda agora. Conversamos outro dia. Claro, concordou Helena, mas seu tom era firme. Só preciso acessar o histórico médico de Semyon Petrovich. Afinal, moro com ele e preciso saber como agir em caso de emergência. É óbvio, respondeu Krylov, já se dirigindo à porta. Vou preparar os documentos. Quando a porta se fechou atrás dele, Helena ficou imóvel, os dedos tamborilando sobre a mesa. Algo não batia. Semyon Petrovich, supostamente à beira da morte, não apresentava nenhum sintoma grave, nenhuma dor, nenhum enjoo, nenhuma aversão à comida. Pelo contrário, comia com apetite, mantinha-se ativo e até ajudava nas tarefas domésticas mais pesadas. Viktor Krylov estava escondendo algo. O problema não estava apenas em Krylov. Havia também a questão de Semyon Petrovich, e do direito que ele tinha de conhecer a verdade. E então seus pensamentos se detiveram em Artyom, que já havia se apegado ao velho. Machin observava-a em silêncio, e em seus olhos ela via algo novo, respeito, admiração e algo ainda mais profundo, quase íntimo. Está bem, disse ele finalmente. Vou falar com os colegas da clínica regional, mas esteja preparada para qualquer resultado. Helena assentiu, sentindo a ansiedade crescer dentro de si. E se o diagnóstico estiver certo? E se Semyon Petrovich realmente tiver pouco tempo? Artyom suportaria outra perda? E ela própria? Do lado de fora, a nevasca de fevereiro envolvia a casa como um manto protetor, isolando-os do mundo exterior. Mas dentro daqueles muros, sob o teto do velho casarão, 3 corações solitários haviam se encontrado, e agora batiam em uníssono, tecendo aquilo que as pessoas chamam com a palavra mais simples e ao mesmo tempo mais complexa: família. O sol de março já aquecia com a doçura da primavera quando Helena partiu com Semyon Petrovich para a clínica regional. A casa ficou aos cuidados da vizinha Antonina Vassilievna, que prometeu buscar Artyom após a aula. Que exame esquisito é esse? Resmungou o velho, ajustando o cachecol. Não me lembro de terem me examinado tão a fundo nos outros anos. É um novo programa para pacientes idosos, mentiu Helena, desviando o olhar. Na verdade, Machin Yurievich havia pedido pessoalmente que ele passasse por uma avaliação completa. Semyon Petrovich grunhiu, mas não discutiu. Ao entrarem no pátio do hospital regional, o velho parou, fitando o prédio moderno de 5 andares. Há algo errado? Perguntou Helena. Não, ele balançou a cabeça, como se afastasse memórias pesadas. Só não vim aqui desde que meu filho morreu. Engoliu em seco e acrescentou com voz firme. Não se preocupe. Vou aguentar. Dentro da clínica já os aguardava um conhecido de Machin, Stanislav Igorevich, chefe do departamento de gastroenterologia, um homem de meia idade, de olhos atentos por trás das lentes dos óculos.
Então Semyon Petrovich cumprimentou-o apertando-lhe a mão. Vamos examiná-lo da cabeça aos pés. Endoscopia, ultrassom, exames de sangue, o pacote completo. Tudo isso é mesmo necessário? Franziu o senho o velho. Afinal, já tem um diagnóstico. Que precisa de confirmação, respondeu o médico, lançando um rápido olhar a Helena. Não se preocupe, os procedimentos são indolores. Não pode ser um erro, pensou Helena horas depois, analisando os resultados espalhados sobre a mesa de Stanislav Igorevich. Seu Semyon Petrovich tem apenas uma gastrite crônica moderada, explicou o médico, erguer as mãos. Algumas pequenas erosões, acidez elevada, mas nada que indique câncer. Com o tratamento e a dieta certos, é uma condição perfeitamente controlável. Mas ele falou em tumor, em um ano e meio de vida, Helena sentia o coração acelerar. Não há nem mesmo traços de marcadores tumorais. Stanislav Igorevich abanou a cabeça, pensativo. Quem lhe deu esse diagnóstico? Viktor Stepanovich Krylov, chefe da terapia em nosso hospital. O médico franziu a testa. Krylov, nós estudamos juntos. É um profissional competente, a menos que tenha sido um erro intencional. Helena baixou a voz. Entendo a gravidade do que estou sugerindo. Mas há muitas coincidências. Viktor Stepanovich está endividado por causa do tratamento do neto. Semyon Petrovich me vendeu a casa por um valor irrisório porque achava que ia morrer. Silenciou, percebendo o peso de suas próprias palavras. Acusar um colega de fraude médica era um passo sério. Mas calar a verdade também não era uma opção. O que você pretende fazer? Perguntou Stanislav. Primeiro conversar com Semyon Petrovich, decidiu Helena. Talvez ele saiba de algo. O caminho de volta foi feito em silêncio. Semyon Petrovich olhava pela janela, absorto nos campos que começavam a perder a neve. Não aguentando mais, Helena parou o carro à beira da estrada. Precisamos conversar, disse, virando-se para ele. Sobre meus exames, adivinhou o velho. São bons, não são? Você sabia? Helena fitou, atônita. Semyon Petrovich suspirou. Desconfiava. Sentia-me bem demais para um homem à beira da morte. Então por quê? A voz de Helena tremia. Por que vender a casa? Por que essa farsa toda? O velho permaneceu calado por longo tempo, observando as mãos, enrugadas com veias saltadas, mas ainda firmes. Eu tinha medo, Lena confessou finalmente em um sussurro. Medo de morrer sozinho naquele casarão vazio. O último dos Belovs. Quando Viktor Stepanovich me propôs, como você diz, essa encenação, vi uma chance. Uma chance de encontrar pessoas boas para casa que ficariam comigo até o fim. Mesmo que não fossem um ano, mas 10 ou 20. Helena olhava para ele, sem compreender. Mas por que vender tão barato? Era sua herança, seu dinheiro. Que utilidade teria para mim nesta idade? Ele fez um gesto de desdém. Uma casa viva com uma criança, com uma mulher jovem, isso sim é riqueza. Fez uma pausa e então acrescentou. Paguei a Viktor Stepanovich 300 mil rublos pelo diagnóstico falso. Ele desesperadamente precisava do dinheiro para o neto. Meu Deus, Helena levou a mão à boca. Isso é crime. Provavelmente admitiu Semyon Petrovich com um sorriso amargo. Mas não me arrependo. Graças a isso ganhei vocês dois, você e Artyom. Ele a olhou com apreensão. Vocês não vão me expulsar agora, vão? Helena segurou sua mão. Como pode dizer uma coisa dessas? Claro que não. A casa é sua, e você fica nela quanto tempo quiser. Não, Lenocha balançou a cabeça. Agora a casa é sua. Por lei e por justiça. Vocês lhe deram vida. De repente sorriu, um sorriso sem sombra de remorso. Sabe, meu bisavô, que era médico rural, sempre dizia, uma mentira por bondade não é mentira, é remédio. Talvez eu tenha mentido, mas meu coração estava limpo. O gabinete de Viktor Krylov estava exatamente como o da última vez. Mesa arrumada, armários antigos cheios de manuais médicos, a poltrona de couro gastado. Mas o próprio homem parecia outro, abatido, pálido, como se algo dentro dele tivesse se partido. Você sabe, disse, sem erguer os olhos. Stanislav Igorevich me ligou ontem. Sei, Helena sentou-se à sua frente. E eu também sei. Krylov levantou o olhar, cansado. O que pretende fazer? Denunciar a comissão médica? A polícia? Helena o observava em silêncio. Não via ali um monstro, nem um vilão, apenas um homem comum, esgotado, encurralado pela vida. Por que fez isso? Perguntou. Foi pelo dinheiro? Não é só isso, suspirou Krylov. Ou melhor, não era apenas isso. Seu neto, Kirill, precisava de uma reabilitação especial, método alemão, clínica particular nos arredores de Moscou. Aqueles 300 mil eram só a entrada.
Fez uma pausa, como se reunisse forças para continuar. Semyon Petrovich quem propôs. Veio até mim depois da morte da vizinha, Antonina. A velha morreu sozinha, ficou 3 dias deitada até alguém encontrá-la. Ele disse que tinha medo do mesmo destino. Perguntou se não dava para exagerar um pouco seu diagnóstico, só para garantir que a casa fosse parar nas mãos de pessoas boas, com a condição de que pudesse viver lá até o fim. E você aceitou? Helena mal conseguia acreditar. Não de imediato, Krylov abanou a cabeça. Recusei. Mas então Kirill caiu, bateu a cabeça com força. Os médicos disseram, reabilitação urgente, senão as sequelas serão irreversíveis. E eu não tinha o dinheiro. Quando Semyon Petrovich voltou, dessa vez com uma oferta concreta, eu me rendi. No gabinete o silêncio ficou denso. Lá fora a chuva de primavera caía em pingos grossos. Ao longe riam crianças. Sei que quebrei o juramento de Hipócrates, murmurou Krylov. Sei que não tinha esse direito. Mas se você visse os olhos do meu neto, sua voz falhou. Helena permaneceu calada. Enquanto o conflito entre o dever profissional e a compaixão humana se agitava dentro dela, Helena sentia o peso de cada palavra. Krylov havia cometido uma falta grave, inegável. Mas que valor tinham os princípios morais quando, na balança, estava a vida de uma criança? E como está Kirill agora? Perguntou ela por fim, quebrando o silêncio. Um lampejo de esperança cruzou o olhar cansado do médico. Ele já consegue andar com andadores. Antes, só se movia na cadeira de rodas. Helena sentiu, pensativa. Não vou apresentar uma queixa formal, mas você precisa conversar com Mashin Yurievich. Existem fundos que ajudam crianças como Kirill. Isso seria melhor do que o caminho que você escolheu. Obrigado. Krylov baixou a cabeça. Estou pronto para assumir a punição. Até para deixar a clínica se for necessário. Não cabe a mim decidir, respondeu ela, levantando-se. Mas acho que seus pacientes precisam de você. Especialmente seu neto. O mês de maio chegou quente e ensolarado. As macieiras do jardim cobriram-se de flores delicadas, e entre os canteiros que Semyon Petrovich havia preparado, brotava uma verde jovem. A casa parecia rejuvenescer. O telhado novo, as paredes recém-pintadas, a varanda consertada. Tudo respirava renovação. Helena sentava-se na varanda com uma xícara de chá, folheando os documentos que o advogado de Nikita havia trazido dias antes. O processo de divórcio, a divisão de bens. E como se não bastasse, uma proposta absurda, assumir parte das dívidas da empresa do ex-marido. Não entendo nada dessas cláusulas jurídicas, suspirou afastando os papéis. Não precisa entender, Mashin, sentado ao seu lado, sorriu. Meu irmão vai explicar tudo. Aliás, ele é um dos melhores advogados corporativos de Moscou. Obrigada por ter entrado em contato com ele, Helena tocou-lhe a mão grata. Sozinha, eu nunca decifraria esses parágrafos. Pelo que Sergei me contou, Mashin franziu a testa. Seu ex está tentando uma manobra clássica, transferir ativos para o seu nome e depois declarar falência para não pagar os investidores. Mas eu não assinei nada. Exatamente. Ele aposta que você vai aceitar só para encerrar o divórcio mais rápido. Mashin apertou-lhe os dedos. Mas Sergei já está preparando uma contração por fraude e a devolução da sua parte no apartamento. Afinal, você investiu o dinheiro da venda da casa dos seus pais. 3,5 milhões, confirmou Helena. Quase tudo que eu tinha. Pois é isso que vamos recuperar. Ela sentiu um alívio inesperado. Talvez, pela primeira vez em meses, não estava sozinha na batalha. Naquele momento, na grama, Artem e Semyon Petrovich ajustavam um novo ninho para pássaros. O menino entregava pregos, o velho martelava com precisão. 2 almas que, sem laços de sangue, haviam se reconhecido. Sabe, disse Helena, observando-os, às vezes acho que deveria estar com raiva de Semyon Petrovich pelo que ele fez. Mas não consigo. Eu o entendo demais, concordou Mashin. Ele não queria morrer sozinho. É muito humano, acrescentou ela. Falando nisso, Mashin virou-se para ela. Viktor Stepanovich, você não está sendo muito severo com ele? Helena olhou, surpresa. Só 1 mês de suspensão e um período probatório? Não é pouca coisa, Mashin balançou a cabeça. Poderia ter solicitado a cassação da licença médica, mas não fiz. Kirill precisa do pai. Obrigada, ela sorriu, grata. Ficaram em silêncio, observando o sol se pôr, tingindo o jardim de dourado. Tenho pensado muito ultimamente, disse Mashin de repente. Sobre a vida, as escolhas que fazemos, sobre como o destino às vezes nos presenteia com surpresas. Ele se virou para ela. Há 8 anos, perdi minha esposa. Achava que nunca mais seria capaz de amar. Depois, uma médica de Moscou chegou aqui com seu filho adotivo, e tudo mudou. O coração de Helena acelerou. Mashin, espere.
Ele segurou sua mão. Deixe-me terminar, antes que a coragem me abandone. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Sei que nos conhecemos há poucos meses. Sei que você ainda está se recuperando da traição. Mas quero que saiba, vou esperar o tempo que for necessário. Dentro da caixa, um anel de prata simples com um pequeno safira, herança de sua avó, que, como ele contou, também fora enfermeira rural. Não precisa responder agora, apressou-se em dizer. Só queria que soubesse. Helena não o deixou terminar. Encostou o dedo em seus lábios. Já estou pronta, Machim. Aquela primavera havia lhe ensinado uma lição. Não se pode viver preso ao passado nem temer o futuro. Esta casa, continuou sorrindo, parece ter entendido. Veja como ela floresceu. Machim deslizou o anel em seu dedo, ao lado do anel de granada que herdara da própria avó. 2 anéis, 2 linhagens, 2 histórias que agora se entrelaçavam. Mamãe, Machim Yurievich. Artem correu em direção a eles, agitando os braços. Terminamos o ninho. Venham ver. Semyon Petrovich seguia, sorrindo. Em seu rosto não havia mais a sombra da preocupação, apenas uma paz serena. Ao notar o anel no dedo de Helena, o velho assentiu, como se tudo aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Parece que o clã dos Belov não vai se extinguir, disse, olhando para Artem. Mesmo que não seja por sangue, é por espírito. Vovô Semyon, do que você está falando? Artem puxava-o pela manga impaciente. Vamos logo pendurar a casinha. Helena e Machim trocaram um olhar e riram. Naquela palavra, vovô, havia uma sinceridade que nenhum laço de sangue poderia superar. Caminhavam pelo pomar de macieiras em direção à casa, que já não era mais um lugar em declínio. A cada dia a casa dos Belov ganhava vida, enchendo-se de novas vozes, de novas esperanças. Do gramofone que Semyon Petrovich resgatara do sótão, uma melodia antiga se espalhava pelo ar. Artem corria à frente, dançando ao som da música. Machim segurava a mão de Helena, como se temesse soltá-la. E naquele instante, ela compreendeu. A verdade, seja doce ou amarga, sempre libera. Libera para uma nova vida, para um novo amor, para uma nova família, aquela que se constrói não pelo sobrenome, mas pelo coração. Talvez até fosse grata. Sem sua traição jamais teria encontrado coragem para mudar. Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. No batente, Artem aparecia com um terno novo, os cabelos cuidadosamente penteados e uma expressão solene no rosto. Mamãe, todos já estão reunidos. O vovô Semyon disse, é hora de começar. Já vou, meu amor. Helena lançou um último olhar ao espelho, pegou a mão do filho e desceu ao jardim. A registradora do cartório rural de Isaacs, uma mulher de rosto bondoso e olhos acolhedores, declarou-os marido e mulher com voz grave. Machim beijou Helena com delicadeza, como se ainda duvidasse que aquele momento fosse real. Os convidados aplaudiram, e então Semyon Petrovich levantou-se, apoiando-se na bengala entalhada. Gostaria de dizer algumas palavras. Seus olhos percorreram a multidão, vizinhos com quem dividira décadas de vida, novos amigos que em apenas um ano, haviam se tornado quase família. Há 140 anos meu bisavô, o médico rural Nikolai Alexeyevich Belov, ergueu esta casa. Sua voz ganhava força, como se as paredes mesmas ecoassem suas palavras. Desde então, 4 gerações de Belovs viveram sob este teto, protegendo, enchendo-o de calor e afeto. Pensei que tudo terminaria comigo, mas o destino teve outros planos. Chamou Artem até si. Este jovem, embora não leve nosso sobrenome, tornou-se meu verdadeiro neto. Uma pausa carregada de emoção. E hoje anuncio minha decisão. A casa ficará com ele. Já formalizei o testamento no cartório. Tirou do bolso uma pequena caixa de madeira. E isto é para você, Artem. O tabuleiro de xadrez da família. Cada homem de nossa linhagem o recebeu quando chegou sua hora. Os dedos do menino tremeram ao segurar a caixa. Seus olhos brilharam. Obrigado, vovô. Helena enxugou discretamente uma lágrima. Sabia o que aquelas palavras significavam para Artem. Um menino abandonado pelos pais encontrava finalmente raízes, uma história, um lugar no mundo. E a você, Helena? Semyon Petrovich voltou-se para ela, retirando do dedo um anel de prata com uma granada vermelha, aquele mesmo que ela lhe dera um mês antes, como símbolo de aceitação na família. Quero devolvê-lo, não como um presente, mas como herança. Agora ele guarda não apenas a memória de sua bisavó, mas também da nossa família renovada, um novo ramo de uma árvore antiga. Colocou-o no dedo dela, ao lado da aliança. Que todos que o virem saibam, a linhagem dos Belols continua.
Após o banquete e as danças, quando os convidados se espalharam pelo jardim para desfrutar da noite amena, Helena, Machim, Artem e Semyon Petrovich dirigiram-se a um canto afastado, onde 4 mudas aguardavam. Tradição de família, explicou o velho. Cada membro planta sua árvore. Meu bisavô, um carvalho. Apontou para a sombra imponente à esquerda. Meu avô, uma tilha, meu pai, um bordo, eu, um olmo. Seus dedos indicaram os troncos que cercavam o jardim. E vocês? Uma macieira, respondeu Artem, antes mesmo que a pergunta terminasse. 4 novas árvores para 4 novas vidas, sorriu Semyon Petrovich. Cavaram a terra em silêncio, depositaram as mudas com cuidado, cobriram as raízes, regaram. Cada gesto era lento, quase ritualístico, como se selassem um pacto com o futuro. Um dia, murmurou o velho, observando os frágeis galhos, este será um grande pomar. Seus filhos, Helena e Machim, e quem sabe seus netos colherão estes frutos, e talvez plantem suas próprias árvores. Machim abraçou Helena, enquanto Artem apertava a terra ao redor de sua muda. Falei com o ministério, disse Machim, baixinho. O hospital terá equipamentos novos. Já encaminhei o pedido para o programa federal, um centro de diagnóstico moderno, uma ala terapêutica, que você vai chefiar, Helena. E um fundo para crianças como Kirill, acrescentou ela. Aliás, Viktor Stepanovich mandou notícias. Kirill já anda sem andador. Imagine só. A vida segue, assentiu Semyon Petrovich. E a verdade, por mais tortuosos que sejam seus caminhos, sempre triunfa. Permaneceram ali imóveis, o professor aposentado, a médica recém-casada, seu novo marido e o filho que a vida lhes dera. 4 almas que o acaso unira e que juntas haviam encontrado que sempre buscaram uma família. A casa dos Belols, testemunha de séculos, acolhia seus novos donos. Suas paredes que guardavam o toque de incontáveis mãos, os ecos de 1000 conversas, a luz de centenas de pores do sol, pareciam estremecer levemente, como se respirassem aliviadas. Erguia-se agora, rejuvenescida, pronta para mais um capítulo de sua longa história. Nas sombras da noite, as luzes das guirlandas começavam a piscar. Uma música suave flutuava no ar. Ao longe, um rouxinol entoava sua canção. Artem encostou-se em Helena. Machim os envolveu com os braços. Semyon Petrovich os observava, um sorriso tranquilo nos lábios, o sorriso de quem, enfim, encontrara paz. Era um novo começo. Para eles. Para a velha casa. Para as macieiras recém-plantadas cujas raízes, tímidas, já se entrelaçavam com a terra fértil, rica de memórias e de amor.